Já parou para pensar como é que a gente saiu de uma bola de fogo com gases tóxicos para o planeta que a gente chama de casa? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar a fundo nos segredos que sustentam toda a vida na Terra, olhando desde a escala do planeta inteiro até as menores interações que acontecem bem debaixo do nosso nariz. Para começar, vamos dar um passo bem para trás, na verdade. Vamos tentar entender o que faz da Terra esse lugar tão especial, quase um oásis na imensidão do universo. Imagina só um cenário de ficção científica. Um calor infernal, uma atmosfera cheia de veneno e nem uma gotinha de água líquida para contar a história. Pois é, esse era o nosso planeta no comecinho de tudo. Um lugar assim totalmente inóspito que a gente nem reconheceria hoje. E essa transformação toda não foi da noite para o dia, não. Levou mais de 1 bilhão de anos. O planeta precisou esfriar, se acalmar, para que as condições certas aparecessem e as primeiras formas de vida, bem simplesinhas, pudessem surgir. A primeira prova que a gente tem disso são os estromatolitos, que são fósseis de colônias de bactérias. Eles são, tipo, os verdadeiros pioneiros da vida por aqui. Então tá, o que foi que mudou? Quais foram os ingredientes dessa receita cósmica que transformou uma rocha quente e estéril nesse planeta cheio de vida que a gente conhece? Bom, o primeiro ingrediente fundamental foi a atmosfera certa. Ela virou tipo um cobertor perfeito, sabe? De um lado, fornecendo o oxigênio que a vida animal precisa para respirar, e do outro, o dióxido de carbono que as plantas usam para fazer fotossíntese. Um ciclo perfeito. Depois, a localização. A gente deu sorte de estar na chamada Zona Cachinhos Dourados, ou seja, nem perto demais do Sol para tudo ferver, nem longe demais para congelar. Essa distância ideal dá para a gente uma temperatura média super estável, o que é simplesmente crucial para a vida complexa existir. E para fechar a receita, o ingrediente que talvez conecte tudo: água. Água em estado líquido, pensa nela como se fosse o grande laboratório da vida. É na água que acontecem as reações químicas que fazem tudo funcionar. Sem ela, nada feito. E quando a gente junta essas três coisas, atmosfera, temperatura e água, a gente cria o cenário perfeito. O grande palco onde toda a peça da vida se desenrola. A biosfera. E olha que interessante, a biosfera não é um lugar específico, mas sim o encontro de tudo. É a zona onde a parte sólida, a litosfera, a parte líquida, a hidrosfera, e a gasosa, a atmosfera, se encontram e interagem. É nessa camada fininha e super preciosa que toda a vida que a gente conhece acontece. É incrível parar para pensar nisso, né? Desde uma bactéria lá no fundo do oceano até uma ave voando lá no alto, tudo faz parte dessa rede gigantesca e viva. A biosfera é, no fundo, o que une todos os seres vivos do planeta. Ok, a gente viu o cenário global. Agora, que tal a gente dar um zoom? Vamos mergulhar nesse palco gigante para entender como as coisas funcionam no ambiente local, que é a unidade básica da biosfera, o ecossistema. Um jeito fácil de pensar num ecossistema é como se fosse uma vizinhança bem movimentada. A gente tem os moradores, que são os seres vivos, e a gente tem a infraestrutura, que são os elementos não vivos, como o solo, a água, a luz. O ecossistema é a história de como essa galera toda interage, sem parar. E, para entender essa história, a gente precisa conhecer os personagens, claro. Em qualquer ecossistema, a gente tem basicamente dois tipos principais de atores em cena. De um lado, estão os fatores bióticos, ou seja, tudo que é vivo. Animais, plantas, fungos, bactérias, a lista é enorme. Do outro lado, os fatores abióticos, a parte não viva da história. A luz do sol, a água, o solo, a temperatura. São as peças do nosso quebra-cabeça. Mas só fazer uma lista do que é vivo e o que não é o mais legal. A verdadeira mágica, a essência de um ecossistema, está em como essas duas partes se conectam e dependem uma da outra o tempo todo. Vamos seguir o caminho da energia para entender isso na prática? Geralmente, tudo começa com o fator abiótico, que é a fonte de energia primária para quase toda a vida na Terra, a luz do Sol. E aí que vem o pulo do gato. Essa energia do Sol, que não tem vida, é capturada por um ser vivo, uma planta. Com a fotossíntese, a planta pega essa luz e transforma em energia química, em comida. É exatamente aqui que o inanimado vira a base para tudo que é vivo. E o ciclo não para por aí, claro. A energia que a planta guardou vira alimento para outros seres vivos, tipo um inseto ou um animal herbívoro. E é assim que a energia vai passando do não vivo para o vivo, sustentando toda a cadeia alimentar. Esse exemplo bem simples da planta e do Sol já revela a regra de ouro que comanda toda a vida no nosso planeta. Tá tudo, absolutamente tudo, conectado.
Isso quer dizer que nenhum ecossistema é uma ilha isolada. Eles estão todos amarrados numa teia global. Uma mudança num canto do planeta pode causar um efeito cascata e ser sentida do outro lado. E se a gente precisa de um exemplo poderoso dessa interconexão toda, é só olhar para a floresta amazônica. Ela não é só um ecossistema local, é um sistema tão gigante, mas tão gigante, que age como um dos grandes reguladores do clima do planeta inteiro. Isso nos deixa com uma reflexão final que é muito importante. Se a vida na Terra é um quebra-cabeça imenso, onde cada pecinha, viva ou não, tem o seu lugar, o que acontece quando a gente começa a tirar essas peças? Esse equilíbrio delicado que levou bilhões de anos para se formar depende totalmente dessa grande teia de conexões.